Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Como está você? Eu sou a professora Iris Lene, sua professora de matemática do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E agora eu quero te convidar. Vamos aprender! Você já parou para pensar em quantas coisas circulares fazem parte do seu dia a dia? A roda da bicicleta, a borda da pizza, o volante do carro, o relógio, uma roda de amigos. Pois é, tudo isso tem algo em comum, a circunferência. E o mais legal, a matemática consegue descrever tudo isso com perfeição, usando dois conceitos incríveis, os arcos e os ângulos. Hoje vamos explorar juntos o que é um arco de circunferência, a diferença entre ângulo central e ângulo inscrito e como tudo isso aparece de verdade no seu cotidiano, inclusive naquela fatia de pizza que você adora. Vamos girar essa ideia e descobrir o que a geometria tem a ver com as voltas da sua vida? Vamos começar então revisando o conceito de ângulo. Ângulo é a região delimitada por duas semirretas que têm a mesma origem, o vértice O. Podem ser medidos em graus. Acompanhe aqui comigo. Notação de ângulo. O que quer dizer notação? É a escrita matemática. Como é que você vai fazer uma referência escrita a um ângulo? Então você pode fazer isso da seguinte forma. Você pode pegar o vértice O, colocar um acento circunflexo, esse é o ângulo O. Ou você pode fazer referência a esse ângulo utilizando três pontos, o vértice e dois pontos das semirretas. Então fica assim, ó, ângulo AOB, sem esquecer de colocar o circunflexo no O. E por último, nós temos a possibilidade de fazer referência a um ângulo utilizando as letras do alfabeto grego. Aqui, por exemplo, a gente tem o ângulo alfa. Agora que já revisamos o que é ângulo, para você entender bem o conceito de arco, vamos assistir a uma cena preparada especialmente para vocês pelos professores Newton e Micael. Cara, cadê o Micael que não chega? Eu já tô com fome. Quem chegou com a pizza, Aí calma, só vai comer. Se me explicar o que é esse tal de arco da circunferência que eu vi um aluno comentando. Rapaz, professor, aí é chantagem. Mas vamos lá. Arco da circunferência é muito simples. Se a gente cortar essa nossa pizza, que parece com um círculo, essa bordinha dela, que a gente corta, vai ser exatamente esse tal de arco da circunferência, professor. Como você, mestre dos números, calcula esse arco? Vou lhe falar, mestre das palavras, é o seguinte, se a gente abrir nossa... Ai, que cheiro! Se a gente abrir nossa pizza, você consegue perceber que aqui na nossa pizza nós temos 6 pedacinhos. É como se a gente tivesse pegado a circunferência inteira e dividisse em 6 partes. Cada partezinha dessa bordinha aqui é exatamente o arco da circunferência. Mas é somente assim que calcula, professor? Não, mestre. A gente pode calcular de duas maneiras. Ou a gente calcula usando o arco, que aí a medida vai ser em graus, ou a gente pode calcular também essa medida aqui linearmente, que aí vai ser o comprimento dessa bordinha. Agora complicou. Vamos lá. Se a fatia tem 60 graus e o raio dela tem 10, mesmo assim dá para calcular? Dá, eu vou te mostrar, para vocês também. Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos pegar os 60 graus, vamos dividir por 360 e essa divisão vamos multiplicar por 2 vezes o π, que a gente vai usar 3,14, vezes o tamanho do raio, que é 10. Se a gente fizer essa continha, 60 por 360, esse resultado, multiplicando por 2 vezes 3,14 vezes 10, sabe quanto vai dar, gente boa? 10,47 centímetros. Então quer dizer que aquela bordinha lá mede exatamente 10,47 centímetros. Se a gente fosse aproximar, seria mais ou menos 10 centímetros. Então quer dizer que essa crostinha aqui mede mais ou menos 10 centímetros? Imagine se fosse de catupiry, hein, professor? É exatamente isso. Essa bordinha aqui, através dos cálculos que nós fizemos, descobrimos que mede mais ou menos 10 centímetros. Meu amigo, que delícia de aula! Olha, se toda vez que geometria fosse assim, de maneira tão gostosa,
Olha, quem sabe até poesia rimaria com matemática. Exatamente isso. Espero que as próximas aulas sejam cheias de queijo desse jeito, professor. Sim. Vamos comer, professor? Vamos! E aí, compreendeu o que é arco e como calculamos a sua medida? Através de exemplos com pizza fica muito mais fácil de compreender, não é mesmo? Vejamos o resumo então da cena que você acabou de assistir. Nós vimos aqui o que é um arco. Então, dada a circunferência, se você marcar 2 pontos nela, esses 2 pontos vão delimitar 2 arcos, um arco maior e um arco menor. Você pode medir esse arco através do ângulo central, ou também através do comprimento desse arco, que é uma medida dada de forma linear. Como é que eu faço para medir esse arco de forma linear? Você vai pegar o ângulo central, dividir por 360 e depois vai multiplicar pelo comprimento total da circunferência, que é 2πr. Vejamos agora então o conceito de ângulo central. Aparece quando o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Quando isso acontece, podemos dizer que a amplitude do ângulo central é igual à amplitude do arco. Então acompanha aqui comigo. Olha bem para essa parte colorida do ângulo que tem o vértice O. O vértice O também é o centro da circunferência. Então pensa bem comigo. Você está vendo ali aquela parte colorida, certo? Se eu avançar me afastando desse centro da circunferência, o ângulo não vai mudar de tamanho. Ele vai continuar tendo a mesma medida, independente da distância que eu abra desse centro O, que também é o vértice do meu ângulo, ok? Então, nesse caso aí, a gente vai dizer assim, ó, que o arco AB, olha a notação de arco aí aparecendo, é como se fosse ali um parêntese deitadinho em cima das duas letras A e B, ok? Então, o arco AB, ele mede a mesma coisa que o ângulo AOB. Então, toda vez que nós tivermos um ângulo com essas características, ou melhor, com essa característica em que o vértice dele está exatamente no centro da circunferência, nós temos um ângulo central. Exemplo 1. Faça o que se pede. Letra A. Determine a medida do arco D, sabendo que O é o centro da circunferência. Olha o que nós temos aí. Nós temos uma circunferência em que eu tenho o vértice O, no ângulo, e eu tenho ali, ó, a semi-reta que vai passando por O até C e a semi-reta que vai passando por O até A. Se você observar, isso também é o raio dessa circunferência. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber a medida em graus do arco D, esse Dzinho aí minúsculo. O que nós temos de informação aí? Que esse ângulo central mede 50 graus. Logo, o nosso arco D também vai medir 50 graus. Facinho, facinho. Letra B. Determine a medida de x, sabendo que esse ângulo é um ângulo central. E aí, quando a gente tem essa informação que o ângulo é um ângulo central, significa dizer que a medida do arco correspondente, ela é a mesma, ok? Então, qual é a medida do ângulo central? 45 graus. Qual é a medida desse arco AB? 2x mais 5. Essa medida está de forma algébrica. Mas o que a gente vai fazer com a informação de que elas são iguais? A gente vai montar uma equação, ok? Então, olha só, fica assim, ó, 2x mais 5 é igual a 45 graus. O que nós temos aí? Uma equação simples de primeiro grau. Para resolver, é só isolar a incógnita x. Não vai ficar assim, ó. 2x igual a 45 menos 5, porque o 5 que estava somando vai passar lá para o segundo membro subtraído. E aí você faz a subtração. 45 menos 5, 40. Agora já ficou facinho, né? 2 vezes x igual a 40. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 40? Isso mesmo, é o número 20. Então, de forma sistemática, a gente pega o 2 que está multiplicando, passa dividido. 40 dividido por 2, x é igual a 20. Agora a gente vai avançar para verificar o conceito de ângulo inscrito. A gente acabou de ver o ângulo central, ok? Vamos lá. Ângulo inscrito é um ângulo com vértices sobre a circunferência e cujos lados são secantes da circunferência. O ângulo inscrito é igual à metade do arco por ele determinado. Então veja bem, nós temos aqui que o ângulo inscrito ele é um ângulo que tem o seu vértice em qualquer ponto da própria circunferência, como vocês podem observar. E qual é a relação que esse ângulo tem com a medida do arco? É que esse arco vai medir exatamente a metade do ângulo central. Por isso que a gente tem ali, ó, AB dividido por 2 é igual a esse ângulo θ, que é essa letra grega que vocês estão vendo aí. Um ângulo inscrito de 90 graus delimita um arco de 180 graus na circunferência, como podemos observar na imagem. Em casos como esse, é possível ligar os pontos extremos A e B, e assim teremos um triângulo retângulo. Como todos os vértices do triângulo retângulo gerado estão tocando a circunferência, podemos dizer que ele está inscrito na mesma. Todo triângulo retângulo, você já sabe, possui 3 lados conhecidos, são 2 catetos e a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo.
Quando comparamos esses termos com aqueles que estamos estudando hoje, fica claro que os catetos são, na verdade, os lados do ângulo inscrito na circunferência e que a hipotenusa passa exatamente pelo centro da circunferência. Logo, ela é o diâmetro da própria circunferência, conforme você pode observar na imagem. Exemplo 2. Faça o que se pede. Letra A. Aplicando a propriedade do ângulo inscrito, determine a medida do ângulo ACB. Nós podemos observar a presença de um ângulo central que mede 80 graus, mas ele não fez referência a um ângulo central, ele quer saber quanto é o ângulo inscrito. Que ângulo é esse? O ângulo que começa por A, passa por C e chega em B. E aí nós temos a referência do ângulo central e nós vimos a relação que existe entre todo o ângulo central e o ângulo inscrito, que é uma relação de quê? Todo ângulo inscrito, ele é a metade do ângulo central. Aí ficou fácil, né? Vamos sistematizar. Então, x, que é o ângulo procurado, é igual ao arco AB dividido por 2. Mas quanto mede esse arco AB? Ele vai medir exatamente 80 graus. E 80 dividido por 2, então significa que x mede 40 graus. Letra B. O ângulo alfa tem seu vértice no centro do círculo. Determine o seu valor. O que nós temos aqui agora? Nós temos um ângulo central alfa e temos um ângulo inscrito que está medindo 30 graus. E ele quer saber exatamente a medida do ângulo alfa. Ora, pensa um pouquinho comigo. Se o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, é porque o ângulo central vai ser o dobro do ângulo inscrito. Então, vai ficar assim, ó. 30 é igual a alfa dividido por 2. O 2 que está multiplicando ali, ou melhor, o 2 que está dividindo o ângulo alfa vai passar para o outro lado na equação, multiplicando. Então, quanto é o dobro de 30? 60 graus. Logo, o nosso alfa mede 60 graus. Exemplo 3. Observe, na figura, um ângulo inscrito e um ângulo central correspondente. Determine o valor de x e a medida de cada um desses ângulos. O que nós temos aqui agora? Nós temos um ângulo central e um ângulo inscrito. Só que eles são correspondentes. O que significa isso? Eles estão fazendo referência ao mesmo arco, logo eles apresentam o mesmo tamanho, a mesma medida. Se eles são correspondentes, significa que as medidas são iguais. Como essas medidas estão aí de forma algébrica, você vai montar a equação colocando o igual entre esses valores. Então vai ficar assim, ó, 7x, que é um ângulo inscrito, é igual a 10x mais 48. Só que a gente sabe que essa relação é de metade, não é mesmo? Quem é o 7x? É um ângulo inscrito. Todo ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Quem é o ângulo central? 10x mais 48. Então vai ficar assim, ó, 7x igual a 10x mais 48 dividido por 2, ok? Acompanha aí o raciocínio, abençoado? Fica ligado, fica esperto. Vem aqui comigo, ó. Fica 7x vezes 2. Vezes 2 por quê, professora? Porque o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, ok? Então aí no primeiro membro já vai ficar 14x. Vamos lá para o segundo, igual a 10x mais 48. Tá ficando mais simples agora, não é verdade? Então, olha só, eu vou ter que juntar todos os termos que têm a presença do elemento x. Então, tenho 14x de um lado, 10x do outro. Passo o 10x que está somando, subtraindo. Então, fica assim, ó, 14 menos 10x. 14x menos 10x. 14 menos 10 é igual a 4. Então, já está ficando bem mais simples. 4x é igual a 48, porque a parte numérica está sempre igual a 48, não vai mudar. Então, agora nós temos aqui, ó, 4 vezes o valor desse x está sendo igual a 48. Então, como é que eu faço para descobrir o valor de x, professora? Eu pego 4 e passo dividindo. E aí você vai fazer 48 dividido para 4 é igual a 12. X igual a 12. Acabou aí meu trabalho? Não, porque presta bastante atenção no que foi solicitado. Determine o valor de x, confere. E a medida de cada um desses ângulos. Então, a gente ainda não terminou o nosso serviço aqui, ó. A gente tem que calcular o ângulo central e o ângulo inscrito. Então, bora lá. O ângulo central é 10x mais 48. Qual o valor de x? Isso mesmo, 12. Então, você vai substituir 10 vezes 12 mais 48. 10 vezes 12, 120. 120 mais 48 vai ser igual a 168. Esse é o ângulo central. Agora, vamos ao ângulo inscrito, que é metade desse valor. 7x. 7 vezes 12 é igual a 84. Professora, será que eu poderia ter, depois que eu calculei o ângulo central, calculado a metade, ou seja, dividido por 2, para ter calculado o ângulo inscrito? Sim, certamente. Você vai encontrar os mesmos 84 graus. Se liga nessa dica, galerinha! Quando falamos em ângulo central da circunferência, estamos nos referindo a um ângulo formado por 2 raios. O interessante é que esse ângulo tem a mesma medida do arco que ele intercepta. Sendo assim, o ângulo central é sempre igual à medida do arco.
Já o ângulo inscrito, que é formado por duas cordas que se encontram dentro da circunferência, mas não no centro, tem uma característica especial. Sua medida é sempre metade do arco que ele intercepta. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Eu já falei bastante. Agora é a sua vez de se mexer, abençoado. Já que você aprendeu tudo, eu vou te convidar. Vamos exercitar. Questão 1. Em uma circunferência, um ângulo tem o vértice no centro e os lados passando por dois pontos da borda. Esse ângulo é chamado de ângulo externo, ângulo interno, ângulo inscrito ou ângulo central? É a sua vez. Solução da questão 1. Então, o que nós temos aí? Nós temos um ângulo cujo vértice está exatamente no centro da circunferência. E a gente viu que toda vez que um ângulo está posicionado exatamente no centro da circunferência, ele é chamado de ângulo central. Resposta correta, acertou quem marcou a letra D. Questão 2. Um ângulo X inscrito em uma circunferência intercepta um arco que mede 100 graus. Qual é a medida de X? 25, 50, 100 ou 200 graus? É com você!
Solução da questão 2. Então, o que nós temos aí? A primeira coisa a observar é que nós estamos falando de um ângulo inscrito. Por quê? Porque o vértice dele está exatamente em algum ponto da circunferência. Logo, a medida do ângulo inscrito é sempre a metade da medida do ângulo central. Qual é a medida do ângulo central, professora? É exatamente a medida do arco, né? BC, que é igual a 100 graus. Então, para obter a medida de x, você vai dividir 100 por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50 graus. Acertou quem marcou a letra B. Questão 3. Em uma circunferência, dois ângulos inscritos interceptam o mesmo arco. Um mede x mais 10 graus e o outro mede 2x menos 20 graus. Qual é o valor de x? Será 20, 25, 30 ou 40 graus? Relógio na tela. Solução da questão 3. Como ambos interceptam o mesmo arco, eles são congruentes, ou seja, eles apresentam a mesma medida. Então, você vai pegar a expressão algébrica de um e igualar a expressão algébrica do outro. E vai ficar assim, ó. X mais 10 é igual a 2x menos 20. E aí, a gente vai fazer o que nesse momento? A gente vai juntar os termos semelhantes. Quem tem x com quem tem x e número com número. Para ficar mais fácil a organização, eu peguei o x que está no primeiro membro e joguei lá para o segundo, então ele passou negativo. Peguei o menos 20 que está no segundo membro e passei lá para o primeiro, ele foi positivo. E assim eu juntei número com número, letra com letra. Ficou assim, ó. 10 mais 20, 30. Como a gente está falando de medida de ângulos, 30 graus. 2x menos x deu x. Aí ficou assim, ó. 30 graus é igual a x. Se 30 graus é igual a x, é o mesmo que dizer que x é igual a 30 graus. Acertou quem marcou a letra C. Nossa, já está acabando a aula de hoje, mas ainda não chegou ao fim. Ainda dá tempo de ver o que aprendi hoje. A aula de hoje falou sobre arcos e ângulos e a gente começou pela definição de ângulo, que nada mais é do que a região delimitada por duas semi-retas que apresentam a mesma origem. Vimos também a definição de arco, que é a parte do comprimento de uma circunferência que é delimitada por dois pontos quaisquer que pertencem à própria circunferência. E a gente viu aqui um exemplo bastante bom, bastante gostoso, quando a gente viu a cena da pizza, não é mesmo? Vimos que esse arco ele pode ser medido em graus ou ele pode ter um comprimento linear, que aí você viu a fórmula. Você vai pegar a medida do ângulo, dividir por 360 e multiplicar pelo comprimento total da circunferência, 2πr. Continuando a aula de hoje, nós vimos ângulos na circunferência. Primeiro a gente viu a definição do que é um ângulo central, ou seja, quando o vértice desse ângulo está exatamente no centro da circunferência. E aí o arco vai ter a mesma medida
do ângulo central do ângulo da circunferência, ok? O próximo ângulo que a gente viu foi o ângulo inscrito. E aí, qual é a relação que ele tem com o ângulo central? É que esse ângulo aí vai ser exatamente a metade da medida do ângulo central, que corresponde também à medida do ar. Agora sim, a aula já acabou. Mas para você continuar nos acompanhando, acesse nosso canal no YouTube pelo link com QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos especialmente para você. Não esquece, abençoado, eu acredito em você. Por isso, não custa lembrar, estuda que a vida muda. Tchau, tchau!